5 de outubro. Hoje, a Constituição Federal completa 27 anos. Apesar de quase 30 anos de existência, ela é considerada por especialistas avançada e atual. Desde 1824, data da primeira Constituição, ainda na época do Império, foram criadas 8 constituições, incluindo a vigente de 1988. Hoje, a atual Constituição completa 27 anos de existência. Para falar sobre isso, nós temos como cenário o plenário do Supremo Tribunal Federal e convidamos o professor André Ramos Tavares, ele que é professor titular da USP e também é professor da PUC São Paulo, onde leciona nos cursos de mestrado, doutorado e atua como advogado há 20 anos. Professor, obrigado pela presença, seja bem-vindo ao Jornal da Justiça. De que forma o Brasil avançou com a Constituição de 1988? Olha, a Constituição de 88 é um verdadeiro marco de passagem, né? Na verdade, ela consolida a democracia brasileira, ela incorpora uma série de princípios que vão ser considerados os principais fundamentos da nossa sociedade. É como se fosse o pacto fundamental. Então, a nossa Constituição de 1988 trouxe, além do aspecto democrático, né, uma fortemente democrática, não é? Já foi chamada, e até hoje continua sendo, como Constituição Cidadã, né? Ela é, na realidade, uma Constituição que veio apresentar uma série de direitos fundamentais, uma série de direitos no âmbito individual e no âmbito social, não é? De maneira que ela é considerada uma Constituição até hoje, né, muito avançada e progressista. Quais os aspectos favoráveis ela trouxe? A Constituição ela ampliou, obviamente, o leque de direitos fundamentais, ela tem uma cartilha bastante detalhada de quais são os direitos fundamentais do cidadão, não é, do indivíduo e mesmo do estrangeiro, né, que esteja aqui no Brasil. Nesse espectro de direitos fundamentais, houve uma série de avanços, né? Então, nós temos a proteção das relações de trabalho, nós temos a questão do próprio desenvolvimento econômico, nós temos, obviamente, as liberdades públicas tradicionais, não é? E todas essas garantias e direitos foram sendo, ao longo desses 27 anos, consolidados. É possível fazer uma relação entre o direito e o desenvolvimento econômico do país? É possível, sim. A nossa Constituição de 1988, ela é uma Constituição que se preocupou com a questão econômica, não é? As Constituições anteriores também. Não é? A gente sempre teve, inclusive, um alinhamento da ordem econômica com a ordem social, até porque as questões econômicas são questões estruturais e elas estão necessariamente juntas com as questões sociais. Para finalizar, qual que é o papel constitucional do Supremo Tribunal Federal? Bom, o Supremo é como se fosse a casa da Constituição, né? O Supremo Tribunal Federal no Brasil, ele é o intérprete final, máximo e final da Constituição. E ao ser o intérprete final da Constituição, obviamente que a ele também é atribuída a responsabilidade por proteger a Constituição, né? Então, costuma-se dizer que o Supremo Tribunal Federal é o guardião da Constituição. E ao ser o guardião da Constituição, o Supremo acaba incorporando a função de garantidor dos direitos fundamentais, garantidor da separação dos poderes, né? E garantidor de que haja uma concretização daquilo que a Constituição de 88 entendeu como sendo o mais relevante para a sociedade, né? E que a própria sociedade assim concebe. Então, cabe ao Supremo Tribunal Federal, sempre que for necessário, anular leis, não é? Ou reformar decisões judiciais de tribunais anteriores, a fim de que nós tenhamos uma unidade do direito.